Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 11, e nós vamos ler o verso de número 35. Evangelho de João, capítulo 11, verso de número 35. Se você trouxe lápis, ou melhor, está com lápis aí, caneta, papel, anote isso, ou anota as passagens que a gente vai estar estudando e conversando hoje. O título da reflexão de hoje é Por que choras? Então a gente vai tratar hoje do choro na Bíblia, né? Como a Bíblia vê essa questão do choro? O que é que a Bíblia fala sobre o choro? Então a gente vai estudar isso hoje. E aí, irmãos, eu me lembro de uma aula que eu tive na graduação e o professor estava falando sobre um livro muito conhecido, muito conhecido, certamente você já ouviu falar desse livro, que é Dom Quixote. Talvez você não conheça a obra, mas é um livro muito conhecido, E ele estava falando sobre os conselhos dados por Dom Quixote a Sancho Panza. Sancho Panza era o melhor amigo de Dom Quixote. E dentre os conselhos que Dom Quixote deu para Sancho Panza, tem um que eu gostaria de ler para você, que é o seguinte: encontre em ti, isso era Dom Quixote falando para Sancho Panza, encontre em ti mais compaixão às lágrimas do pobre, Ou seja, que você perceba, Sancho, que você perceba ou não seja insensível, melhor dizendo, que você não seja insensível às lágrimas do pobre. Mas aí ele segue dizendo o seguinte: procure descobrir a verdade entre as promessas dos ricos e os seus presentes, como também entre os soluços e os incômodos do pobre. A minha internet está travando? A minha internet está boa, irmãos, aí? Ah, não. A irmã Rosana aqui. Então, o que é que Dom Quixote está dizendo aqui para Sancho Panza, Que ele seja sensível, ao choro ou que ele tenha compaixão das lágrimas dos pobres, que ele seja sensível à dor do pobre, que ele não seja tomado, por indiferença em ver uma pessoa sofrendo e não se sensibilizar. Então, que ele tenha sensibilidade. No entanto, ele segue dizendo, olhe, procure descobrir a verdade. Por quê? Porque às vezes as lágrimas, elas têm um poder de enganar o outro. Às vezes a gente pode chorar, a gente pode derramar lágrimas, mas aquelas lágrimas são todas lágrimas falsas, lágrimas enganosas. Então o que Dom Quixote estava dizendo para Sancho Panza, uma vez que ele ia ser o governador de uma ilha, era que Sancho Panza precisava ter no seu governo discernimento para saber se de fato aquelas lágrimas eram verdadeiras. E aí, irmãos, a gente entra nesse tema, na Bíblia. Porque a Bíblia também vai falar sobre as lágrimas. A Bíblia vai falar sobre o choro. A pergunta é, o que a Bíblia fala sobre isso?
E eu queria começar a responder esta pergunta a partir do Evangelho de João, capítulo 11, verso de número 35, que diz: Jesus chorou. Tá tudo bem aí, irmãos? Estão me escutando bem? Tá tranquilo aí? Me deem um retorno. Estão me escutando? Carol, tá, né? Tá ok. Então, aqui em João a gente vai ter uma passagem, né, muito conhecida, uma passagem emblemática, que diz que Jesus chorou. Todo mundo sabe ou conhece essa passagem. E ela está dentro, né, de um capítulo onde revela um grupo de pessoas muito estimada e muito amada por Jesus Cristo. Pois se você ler o capítulo de número, ou versículo de número 5 desse mesmo capítulo, você vai ver que Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Então, Jesus está diante de uma família que é muito amada por ele, muito estimada, uma família próxima a ele. E ele está diante agora de uma situação e de uma experiência que para a gente é uma experiência negativa. É uma experiência na qual ninguém gostaria de se ver, que é diante da morte. Todos nós lutamos, né? Nessa fila a gente costuma dizer assim: vai tu primeiro, vai tu, eu passo a minha vez, né? Diferentemente da fila do banco, que aí é briga, né? Luta, né? Mas aqui, nessa fila, a gente quer correr, ou quer passar a vez para o outro. Pois bem, irmãos, e por que Jesus chorou? Qual foi o motivo do choro de Jesus? Se nós olharmos o verso de número 37, a gente vai descobrir aqui o motivo do choro de Jesus. E quem responde não é Jesus. Quem responde é o narrador, usando as falas das pessoas que se encontravam naquele momento. O que é que diz o verso de número 36? Então os judeus disseram, olha só, as pessoas que estavam ali vendo aquela cena, no caso os judeus, olham para Jesus e fazem a leitura da situação. O que é que elas dizem? Vejam como ele o amava. E aí vai dizer no verso de número 37, mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Então, mesmo em meio a um cenário catastrófico e difícil, a gente ainda vai encontrar pessoas com muita falta de sabedoria, irmãos. Porque ao invés de se compadecer daquela situação, ainda tem pessoas com a língua ainda muito grande. Então Jesus chora porque ele está diante de um cenário e de uma pessoa a quem ele tinha muita estima, a quem ele tinha muito amor. É tanto que a passagem segue no verso de número 38 dizendo: Jesus, outra vez profundamente comovido, ou seja, tomado por uma compaixão, tomado por uma sensibilidade, ele foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E ele disse, tirem a pedra. E disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Então disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus?
Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Então aquela oportunidade também da morte de Lázaro foi meio que uma maneira de Jesus usar, ou ser usado por Deus, através daquele milagre, para que as pessoas pudessem compreender e saber que ele havia sido enviado por Deus. E aí, ele fala no verso de número 43, depois de dizer isso, Jesus bradou, ou falou alto: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Então aqui a gente tem um cenário completo que nos revela uma situação delicada, uma situação difícil, um momento e uma experiência dolorosa na vida de uma família, que é a perda de um ente querido. E aqui, abrindo parênteses, eu acho que todo mundo já passou por esta experiência. Se não passou, certamente passará, enfrentará, porque é uma realidade, a morte. Ninguém poderá fugir dela. No entanto, esta família teve a assistência do Senhor Jesus para que, por meio dele, houvesse uma intervenção divina, fazendo com que o morto Lázaro viesse a ressuscitar. Mas o que me chama a atenção, irmãos, de todo este cenário, como eu havia falado de início, é o verso de número 35, que fala sobre o choro de Jesus. Jesus chorou. E no mundo que nós vivemos, chorar revela fraqueza. Quem aqui, quando criança, ou quem aqui nunca escutou a expressão, por exemplo, de levar uma surra, né? Eu acho que vocês conhecem a expressão, a surra. Levar uma surra, uma chibata, e aí o pai dizer ou a mãe dizer: engula o choro. Não chore. E a criança se sente reprimida, porque ela não pode colocar para fora a dor que aperta o seu coração. E muitas das vezes nós somos treinados na vida para não chorarmos, para não demonstrarmos a nossa fraqueza. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Isso é a maior falácia e a maior mentira que a gente pode escutar. Que o choro tem que ser segurado e que nenhum ser humano pode chorar. Principalmente o homem, né? Que tem aquela coisa do homem marrento, forte. O homem não pode chorar, o homem não pode demonstrar. E está aqui, irmãos, Jesus revelando a sua sensibilidade por uma situação de perda dentro de uma família. Jesus, quando entra em Jerusalém, em cima de um jumento, e ele percebe aquela situação toda, ele também se enche de compaixão. Então, a Bíblia, ela traz esse tema, ela fala sobre o choro, sobre a lágrima. Por exemplo, quando nós vemos lá em Gênesis, capítulo 21,
dos versos de número 15 a 17, quando Agar é despedida da casa do seu dono, Abraão. E aí ela vai para o deserto, irmãos. E ela percebe a criança chorando. Deixa eu ler o texto aqui para você. Olha só, o choro de Agar. Por qual motivo Agar chorou? Gênesis capítulo de número 21, versos de número 15 e 17. Diz o seguinte: quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino, no caso o filho dela, Ismael, debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou. Olha só o que estava na mente dela. Olha só o que ela havia pensado. Não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Então aqui a gente percebe o choro e as lágrimas de uma mãe desesperada, irmãos. E às vezes o desespero na nossa vida faz com que nós choremos também. O desespero tem a capacidade de arrancar lágrimas dos nossos olhos. Outro exemplo, irmãos. Quem nunca escutou a história de Ana? E por que Ana chorou? Você se lembra? Eu acho que foi o pastor Valone, em uma de suas lives, que trouxe também a oração de Ana. Foi no domingo pela manhã, se não me falha a memória. A oração de Ana, que foi ao templo, ela que vivia dias difíceis porque era estéril, e a esposa do seu marido, no caso Penina, né? Penina ridicularizava ela. Só que Elcana, o seu marido, né? Elcana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Só que ele amava mais a Ana do que a Penina. Penina tinha muitos filhos, deu filhos a Elcana. Mas Ana não podia dar filhos ao seu marido. E aquilo trouxe tristeza também ao seu coração, de maneira que ela vai ao templo e ela vai chorar no altar do Senhor, pedindo socorro ao Senhor. Para Deus, ela é vista e percebida como uma mulher que necessita de auxílio. Para Eli, ela é vista como uma bêbada, como uma embriagada. Pois ao final de sua oração, Eli a questiona. E aí são duas maneiras, irmãos, e louvado seja Deus, porque nós o temos. E Ele nos vê na nossa integridade, na nossa totalidade, e atende o seu pedido. Mas percebam o choro de Ana, de tristeza, de angústia profunda. Então a gente pode ter o choro do desespero, a gente pode ter o choro da tristeza, o choro da angústia. A gente pode ir lá em Esther capítulo 8, verso de número 3, que diz que a rainha Esther chorou quando se lançou aos pés do rei Assuero, suplicando pela vida de seu povo. Então a gente pode ter aqui o choro de uma intercessão, o choro em querer ter o seu pedido aceito, ouvido. Mas não para por aí. Em Jó capítulo 16, verso de número 20, vai nos dizer Jó que os meus amigos, olha, Jó está falando da zombaria que ele sofria através dos seus amigos. Os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Dito em outras palavras, enquanto Jó era zombado pelos seus amigos,
Enquanto Jó era ridicularizado pelos seus amigos, que olhavam para ele e o acusavam, sem conhecer a sua dor, sem conhecer de fato o cerne, o centro da questão, Jó fazia o quê? Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. O salmista, no Salmo de número 56, irmãos, vejam o que é que diz o salmista no Salmo de número 56, verso de número 8. 56, 8. Diz o seguinte: registra tu mesmo o meu lamento e recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão todas anotadas em teu livro? Então percebam também aqui o salmista chorando. E chorando por um lamento, por uma dor. Havia uma tristeza no seu coração e que aquela tristeza havia arrancado lágrimas dos seus olhos. Mas ele tinha, irmãos, a confiança de que o Senhor estava apanhando aquelas lágrimas e colocando no odre. O odre é como se fosse um cálice, como se fosse uma taça. Mas não para por aí. Salmo de número 126, verso de número 6. Enquanto os peregrinos iam para Jerusalém, eles cantavam ao Senhor, dizendo o seguinte: aquele que sai chorando, enquanto lança semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. Percebam, enquanto eles iam para Jerusalém, eles cantavam ao Senhor, eles salmodiavam ao Senhor. Mas mesmo chorando, nos diz o texto, enquanto lançavam a semente, eles tinham a certeza de que eles voltariam também com alegria no seu coração. Lucas, capítulo 7, verso 13. A viúva de Naim, que havia perdido seu filho, estava morto. O Senhor Jesus vê o funeral. Vai ao encontro daquela mulher e ressuscita o filho dela. E aí, irmãos, quando nós chegamos em João, capítulo 11, a gente vai ver também a expressão de um homem, do homem Deus, que se chama Jesus, chorando pela morte de um amigo, chorando pela morte de uma pessoa querida, que é Lázaro. Eu não sei se você sabe, mas o nome Lázaro significa ajudado por Deus. O nome Lázaro significa ajudado por Deus. E é interessante que o significado do seu nome, ajudado por Deus, resume ou abarca, né, o que foi a sua vida. Lázaro foi alguém que de fato foi ajudado pelo Senhor, teve o auxílio do Senhor. E aqui estamos diante da prova. Aqui estamos diante do relato no qual a gente percebe o auxílio e a ajuda de Deus na vida dele. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer com a nossa reflexão, com a nossa devocional de hoje à noite? É que a lágrima ou as lágrimas fazem parte da vida e da construção
da nossa caminhada e experiência com Deus. Se você é cristão, se você é um discípulo de Cristo, se você é um seguidor do Senhor Jesus, não há como você caminhar e não se sensibilizar com o outro. E não se sensibilizar com o sofrimento do outro. Uma outra aplicação que nós fazemos aqui, irmãos, é que Jesus, ele ressuscita Lázaro, que se encontrava morto. Jesus não tinha obrigação nenhuma, mas ele decide ir e ele vai ao encontro desta família e realiza este milagre. E aí, isso se parece ou se assemelha à nossa situação também, que antes estávamos em Cristo Jesus. Eu, você, nos diz Paulo que todos nós estávamos também mortos nos nossos delitos e pecados. Mas o Senhor Jesus nos ressuscitou, trazendo a sua vida para a nossa vida. E se nós estamos aqui, é porque Ele nos disse também um dia, Emanuel, venha. Ele disse aqui para Lázaro, Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Capítulo 11. Capítulo 11, verso de número 43. Lázaro, venha para fora. Então, da mesma forma, irmãos, eu, você, estávamos também mortos e o Senhor, Ele veio ao nosso encontro. Isso deve trazer alegria ao nosso coração, satisfação, gratidão a Deus, porque Ele nos deu vida e vida em abundância. Então, que nós tenhamos mais compaixão pelo sofrimento do outro. E por que isso? Porque o Senhor Jesus teve compaixão de mim e de você. Como eu falei antes, Jesus não tinha obrigação nenhuma em fazer o que fez, mas Ele fez porque Ele quis fazer. Da mesma forma, Jesus não tinha obrigação nenhuma em nos salvar, mas Ele fez porque Ele desejou fazer. Não é porque Ele viu no Emanuel ou uma pessoa boa, ou no Emanuel que seria isso ou aquilo, no Emanuel que seria assim ou assado, não. Eu não sei, você também não sabe. Ninguém tem mérito, ninguém tem. Ele fez porque Ele quis fazer. Então que sejamos gratos a Ele porque Ele fez isso, irmãos. Porque Ele nos salvou e nos ressuscitou em Cristo. A fim de você entender essa verdade, pare e pense comigo. Numa praia, muitas pessoas tomando banho.
e de repente entra um tubarão. E ele começa a fisgar e a puxar várias pessoas. Quando de repente alguém que está na beira-mar, ele deseja e ele faz, por vontade própria, a escolha de ir salvar as pessoas que estão ali morrendo, afogadas, desesperadas, e ele escolhe as pessoas. O que você diria a uma pessoa que te salvou? Você que estaria prestes a morrer ou sofrendo, passando por essa situação, qual seria o seu sentimento? De ingratidão? De indiferença? Essa família, ela é muito estimada pelo Senhor e ela se alegra com o que o Senhor faz. E isso demonstra a gratidão do coração daquela família ao Senhor Jesus. Você tem motivos na noite de hoje para olhar para o céu e dizer: Senhor, eu te sou grato? Se você não tem, eu queria te dar pelo menos um motivo. Pense na sua salvação. Quem te salvou? Quem te escolheu? Quem te elegeu? Quem abriu os teus olhos? Quem te tirou da morte para a vida eterna? Quem segura nas tuas mãos quando você está prestes a cair? Quem diz para você não? Quem brada no seu coração dizendo não? Quem te corrige? Quem fala a verdade sem colocar o dedo no teu nariz, pensando em te humilhar? As tuas lágrimas, as minhas lágrimas, continuemos chorando na presença do Senhor, irmãos. Se você não chora, peça ao Senhor lágrimas. Peça ao Senhor o desejo de chorar pelas vidas que andam rumo ao abismo eterno, para que no tempo oportuno elas encontrem o caminho da vida eterna e sejam escolhidas pelo Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, irmãos, mas que tenhamos sempre em mente Ele, como nós vimos lá no Salmo de número 56, verso 8. Ele guarda as nossas lágrimas no seu odre. E outra coisa, Apocalipse, capítulo de número 21, verso de número 4. A história da redenção, ela vai terminar, sabe como? Escute o que diz o texto. Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Eu vou ler o verso 3. Fica melhor. Diz o seguinte: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele, no caso Deus, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Continue chorando. Continue clamando ao Senhor. Continue na presença do Pai. As suas lágrimas, as minhas lágrimas, naquele grande dia, de acordo com esse texto,
ele as enxugará. Que esta palavra, meus irmãos, sirva de consolo para o nosso coração, para as nossas vidas. Eu não sei por qual razão, por qual motivo você chora. De uma coisa eu tenho certeza. O Deus dos céus, que está no seu alto e sublime trono, Ele vê, Ele conhece, Ele sabe do nosso sofrimento e das nossas lágrimas. Lembre-se, todos nós somos cuidados pelo Senhor. E que isso traga consolo e conforto para o nosso coração nesses dias. E minha oração é: seja consolado, seja consolada pelo Senhor. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que as suas lágrimas sejam enxugadas por Ele, consoladas por Ele, porque Ele é o Consolador. E Ele disse, antes de partir, eu irei, mas eu deixarei aqui o Consolador, aquele que estará com vocês, auxiliando vocês, confortando vocês, aquecendo o coração de vocês, encorajando vocês. E que isso, irmãos, traga alegria para o nosso coração. Do que você precisa, do que eu preciso, a única coisa que nós precisamos é do Senhor Jesus. Busque a Ele, peça mais amor a Ele, por Ele, pelas coisas dEle, e que assim o Senhor Jesus nos dê força para que possamos caminhar, caminhar e caminhar. A caminhada é longa. Não é um tiro de 100 metros. Precisamos de força, precisamos de gás. E muitas das vezes lágrimas serão arrancadas dos nossos olhos. Mas lembre-se, Jesus chorou. Nós podemos chorar, mas Ele enxugará as nossas lágrimas. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. E amanhã eu conto com você para o nosso estudo bíblico matinal, às 9h30. E às 18h30 com o pastor Valone. Não perca. E como eu falei no início, eu conto com você também na próxima semana, onde nós daremos continuidade ao nosso estudo acerca da santidade. Carol Claudino, uma jovem da nossa igreja, irá postar a pergunta no Instagram da igreja. Você vai ver lá a imagem e você vai responder na caixinha de texto o que é santidade para você. Não cole, não tente plagiar buscando informação na internet, no Google. Coloque o que você acha, o que você acredita que é santidade. Tá certo? Então você vai fazer isso e vai responder. As pessoas que acertarem a pergunta ou se aproximarem da pergunta participarão no próximo sábado do sorteio de um livro. Já falei no início, né? Não sei se vocês estavam aqui, mas já tem alguns livros. Esse aqui é o de Carol Matos, né? Que eu tenho que dar a ela. Só que eu não posso fazer isso agora porque nós estamos no período de quarentena e Carol está grávida, né? Este aqui é o de Vitor, que foi uma atividade que eu fiz com a juventude, né? E ele que ganhou. Este aqui é o da irmã Rosana, ou Osana, este aqui. E este é de uma jovem, eu acho que da PIB do Eitel Santiago, do pastor Eliano, né? Então, quando tudo isso passar, a gente vai estar entregando a vocês. Isso, olha aí, Jesus já colocando a resposta dela, ó. Jesus, coloca lá, Jesus, na imagem, vai estar lá, responde, e aí a gente vai estar avaliando. Agradeço demais. Jesus é irmã da irmã Sueli, uma pessoa com quem tive contato no final do ano, uma irmã querida, que Deus abençoe.
né, a todos aí de Teresina, da nossa igreja também, que nós temos, né, recebido essa assistência dos irmãos, o Gabriel que entrou agora, irmã Joseane também. Que Deus abençoe, irmãos. Somos muito gratos a todos vocês e vamos que vamos. Então não esqueçam, amanhã às 9h30 com o pastor Valone e 18h30 também com ele no culto, né, da noite. Então vamos orar. O próximo é seu, né, irmã Rose? Estou na torcida aí, minha irmã. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, compaixão. Nós rogamos a Ti, Senhor, porque nós somos frágeis e não somos aquilo que imaginamos que somos. Nós choramos, nós nos entristecemos, nós nos desesperamos, mas o Senhor é Deus. Nos dá força, Pai, para que nós possamos enfrentar dia após dia as nossas lutas e que mesmo chorando tenhamos o Teu consolo. Tu conheces os corações e o que cada irmão tem enfrentado e lutado ao longo desses dias, pois Tu és, Senhor, onisciente. Tu sabes, ó Pai, a motivação de cada coração. Assim eu te peço por cada um, Deus, fortalece e encoraja cada um para a glória do Teu santo nome. Muito obrigado mais uma vez pela noite de hoje e nos dá, Senhor, um resto de fim de semana maravilhoso ainda na Tua presença. Assim eu quero Te agradecer no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então que Deus nos abençoe, irmãos, e a gente volta, né, amanhã com o pastor Valone. Um abraço e até mais. Deus abençoe.